A sexta temporada de Black Mirror vai estrear na Netflix daqui a alguns dias. Serão mais 5 episódios da série e, por isso, neste vídeo vou trazer o meu top 10 melhores episódios de Black Mirror. Royalty. Nesse vídeo eu não vou considerar o filme Black Mirror, apenas os episódios das 5 temporadas da série. E é claro, meus comentários serão spoilers. Fique atento. Em décimo lugar, USS Callister, o primeiro episódio da quarta temporada. Nesse episódio, a gente vê um cara que cria os coleguinhas de serviço dele numa realidade virtual que emula a série clássica do Star Trek, ou uma paródia dela, onde ele próprio interpreta o que seria o Capitão Kirk em grandes aventuras, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. O problema começa quando a mais nova recruta, nessa realidade virtual, resolve querer se rebelar. Ao invés de cumprir o seu propósito de servir aos desejos esquisitos do seu criador. E tenta contatar a sua contraparte da vida real. Eu gosto demais da estranheza desse episódio, sabe? Ele começa como se fosse de fato um episódio bobinho ali da série clássica do Star Trek. Até mesmo um pouco brega. E se você viu todos os episódios de Black Mirror na ordem em que eles foram lançados, você já saca logo de cara que nada daquilo é real. Mas mesmo assim não deixa de ser engraçado e legal de acompanhar. Black Mirror é cheia de criticar a nossa sociedade, a nossa realidade, né? E em USS Callister parece uma tentativa de colocar na tela aquele tipo de cidadão meio recluso, que tem dificuldade de se comunicar com outras pessoas, porque na real ele vive ali no mundinho particular dele. É tipo um Peter Pan dos nossos dias, né? Porque assim, quando a gente é criança, é normal a gente criar na nossa cabeça histórias que se passam em universos de filmes que a gente viu na TV, de desenhos que a gente conhece. Geralmente a gente é o protagonista, a gente é o herói e a gente preenche os demais personagens com pessoas que a gente conhece. Aí depois a gente cresce um pouquinho, começa a fazer esse tipo de coisa no The Sims. E aqui nesse episódio, o personagem de Jesse Plemons, mesmo adulto, continua encontrando alegria apenas ali no seu mundinho de fantasia, descontando a raiva que ele sente pelas pessoas na vida real, ali naqueles clones virtuais. E já que eu falei do Jesse Plemons, como que combina esse tipo de personagem com o ator, né? O personagem é esquisito, a gente não tem certeza se ele é perigoso ou patético. E para acompanhar o Jesse Plemons, a gente tem a Christine Milioti, que já é carismática, assim, por natureza. E aqui nesse episódio, ela faz muito bem esse papel de uma pessoa incrédula e desesperada. Fora que tem todo um trabalho de maquiagem ali na personagem que faz com que os olhos dela pareçam maiores do que realmente são, como se ela fosse ali uma boneca. É muito legal essa parte. E o USS Callister merece o 10º lugar na lista. Em nono lugar, Striking Vipers, o primeiro episódio da quinta temporada. Esse é aquele onde dois amigos de infância vão jogar um remake do joguinho de luta que eles curtiam ali quando eram crianças, um Street Fighter daquele universo. Só que nesse remake, eles de fato entram no jogo e eles podem sentir ali todas as reações dos personagens. Um deles sempre jogava com a Chun-Li, interpretada pela Pom Klementieff, que está maravilhosa, e o outro joga de Ryu, interpretado pelo Ludlin, que é o Liu Kang de Mortal Kombat, e o Zack no Power Rangers, mas que parece o Adam. O plot do episódio gira em torno do desconforto deles quando eles começam ali a se pegar dentro do jogo. É que assim, né, existe uma energia e uma tensão sexual entre o Ryu e a Chun-Li que realmente é muito difícil de controlar. Para um dos caras, o personagem do Anthony Mackie, isso é assustador. Ele não esperava que esse tipo de coisa pudesse acontecer e ele começa até mesmo a questionar a sua sexualidade, o casamento ordinário que ele tem, a vida de bom pai, enquanto o amigo dele, o personagem do... certeza que eu vou falar o nome desse cara errado. Yaha Abdul-Mateen II, eu acho. Esse outro cara reage ao game como se fosse um vício. O cara fica maluco com tudo aquilo e quer explorar todas as possibilidades daquela realidade virtual. Eu acho engraçado que no final fica combinado que de vez em quando a esposa do personagem do Anthony Mackie vai pra balada com as amigas, enquanto ele vai ter um pega pra capar ali com o amigo dele no mundo virtual. Será que esse vai ser o tipo de relacionamento aberto que vai ter no futuro? Tipo,
Um vai realmente curtir uma noite ali com outras pessoas de verdade, enquanto o outro vai ficar ali numa realidade simulada. Um outro ponto de discussão que o episódio propõe é sobre desejos ocultos, aqueles que a gente tem, mas que não consegue pôr pra fora, por medo das consequências que aquilo pode gerar, e por causa disso muitas pessoas se vestem daquele cidadão padrão, podendo até ser feliz, amar o seu núcleo familiar, mas aquela vontade, aquela ânsia de extravasar, ela tá ali contida dentro dele ainda. Striking Vipers é bem bacana, merece o 9º lugar da lista. Em 8º lugar, White Bear, o 2º episódio da 2ª temporada. Esse foi, se não me engano, o primeiro episódio a nos pegar com aquele tchanã, isso aqui não é real. Aquele plot twist maroto no final que ficou batidaço na série e foi usado várias vezes em outros episódios. White Bear traz esse plot twist bem ali no finzinho, então a gente fica o episódio todo ali naquela correria, acompanhando a protagonista desorientada fugindo de gente armada caçando ela, vendo um punhado de doido ali na maciota só filmando, né? Tirando fotos só de espectador. E no final a gente descobre que tudo isso era uma forma de punição. Tudo devidamente legalizado pelas autoridades competentes. Com o aval da população, onde os criminosos têm a sua memória apagada e colocados nesse tipo de exibição pública, que as pessoas podem inclusive acompanhar em loco. Interessante, né? A crítica aqui é sobre o punitivismo exagerado, aquele que quer de fato destruir a pessoa ao invés de tentar reabilitá-la para colocar de novo no convívio social, além, é claro, da publicidade desse tipo de punição, que acaba sendo um entretenimento para muita gente. E aí fica a dúvida, né? Até quando a sede por justiça ela é saudável e a partir de quando ela começa a se tornar apenas crueldade? É claro que eu acho que seria benéfico pro episódio se ele fosse um pouco menos gritado, um pouco menos acelerado, mas no geral eu gosto dele, eu gosto das discussões, eu fui pego pelo plot twist e por isso White Bear merece o 8º lugar da lista. Em 7º lugar, San Junipero, o 4º episódio da 3ª temporada. Esse é o episódio mais fofinho de Black Mirror. Se não me engano, San Junipero e aquele outro episódio, Raki and Jackie and Ashley 2, são os únicos 2 episódios que realmente têm um final feliz. Todos os outros episódios ou terminam meio agridoce ou totalmente desgracentos, nos deixando temerosos com o futuro. Bom, nesse episódio a gente tem uma história de amor entre 2 jovens moças que se conhecem ali nos anos 80. E em certo ponto a gente descobre que todo mundo ali daquele mundinho, na verdade, são idosos, que antes de morrer deixaram a consciência plugada numa espécie de supercomputador. Então eles podem ir e vir para vários locais diferentes em vários momentos da história. Apesar do episódio terminar feliz com as 2 juntas, não deixa de ser questionável esse tipo de supercomputador fictício que mantém a consciência das pessoas ligada. Pensa bem sobre as aplicações desse tipo de tecnologia. Por exemplo, no episódio White Christmas, a gente tem mais ou menos um tipo de tecnologia como essa, que é utilizada para torturar por 1000 anos a consciência de um criminoso. E o próprio episódio San Junipero traz esse tipo de questionamento, pois o marido de uma dessas senhoras, ele, depois de perder a filha num acidente, ele realmente decide morrer de verdade. Ele não quer plugar a consciência ou a memória dele nesse supercomputador e viver eternamente. Ele não quis seguir com a sua vida eternamente sem esse ente tão querido. Independente de crer ou não crer em vida após a morte, é fato de que uma das coisas mais reconfortantes que a gente pode dizer para alguém que está enlutada é de que o ente querido que ela perdeu está descansando. E nesse universo de Black Mirror, ninguém mais descansa, ninguém mais desliga, as pessoas vivem de fato como máquinas, plugadas às máquinas. San Junipero é lindíssimo, mas carrega consigo um subtexto digno de Black Mirror. Merece o 7º lugar da lista. Em 6º lugar, The National Anthem, o primeiro episódio da 1ª temporada. Esse aqui já pode ser chamado de clássico, né?
Ele foi ao ar ali em 2011 e junto com o Shut Up and Dance é o episódio mais pé no chão da série. Não tem ali nenhum tipo de tecnologia que não exista na vida real. E por isso, esse episódio e o Shut Up and Dance são episódios tão marcantes. Além disso, por ser o primeiro episódio da série, ele traduz muito bem quais são as intenções do criador da série, o Charlie Brooker, que é mesmo olhar para essa nossa sociedade altamente conectada e como que essa tecnologia, esse espelho preto que está na nossa frente todo momento, pode gerar rebuliços de proporções nacionais. Aqui em The National Anthem, o primeiro-ministro britânico ele é intimado a transar com um porco em rede nacional. Caso contrário, uma pessoa muito querida da família real vai ser assassinada. O ponto-chave do episódio é como ele trabalha a velocidade da informação viral. O governo britânico derruba o vídeo do sequestrador no YouTube alguns minutos depois dele ter sido postado, diz para as emissoras não noticiarem esse sequestro da moça lá da família real, mas nada disso adianta. As pessoas já tinham baixado o vídeo, repostado, feito hashtag no Twitter. Emissoras de outros países já estavam noticiando loucamente toda essa situação. E o dilema do primeiro-ministro é negar realizar esse ato e ter nas suas mãos, ter ali no seu currículo a morte, o sangue de uma pessoa da família real, ou ceder ao pedido repugnante. Não é um dilema fácil, a opinião pública fica indo e vindo e mudando a todo momento durante o episódio, assim como a nossa como espectador da série. E no final a gente descobre que tudo aquilo foi arquitetado por um artista que vê aquela situação, aquele caos todo como a sua obra-prima. No finzinho do episódio ainda tem um salto temporal de 1 ano, onde a gente vê que o primeiro-ministro, que realmente fez ali, cometeu aquele sacrilégio com o corpo, com o porco, ele realmente se tornou um herói nacional, basicamente. Porém, o custo pessoal disso é que o casamento dele ficou permanentemente abalado, né? Com razão, na verdade. The National Anthem já é um marco na televisão, um episódio que sintetiza muito bem as intenções principais da série, que é a de nos fazer questionar o papel da tecnologia no nosso meio, principalmente quando ferramentas tão poderosas estão nas mãos de pessoas criminosas ou malucas mesmo. Merece o 6º lugar da lista. Em 5º lugar, Nosedive, o primeiro episódio da 3ª temporada. Tem 2 coisas que me chamaram muito a atenção quando eu vi Nosedive pela primeira vez, que são o nível de produção e a comédia. Esse foi o primeiro episódio lançado diretamente na Netflix, que comprou os direitos da série logo após as 2 primeiras temporadas, e o salto de qualidade no visual da série, ele é notável. Fotografia, design de produção, tudo é muito colorido aqui nesse episódio, combinando demais com toda a temática dele. A série já tinha bons atores, mas agora com o investimento da Netflix, ela tinha algo um pouco além disso para oferecer. Sobre a comédia, esse aqui provavelmente é o episódio mais engraçado de toda a série. Ele tem aquele tipo de humor meio Um Dia de Fúria, onde o protagonista precisa fazer alguma coisa, tudo começa a dar errado, ele vai perdendo a compostura e quando você percebe já tá um caos absoluto ali ao redor dele. Eu acho bem engraçado, eu acho bem legal. A história gira em torno da personagem da Bryce Dallas Howard, que vive nesse mundo onde você classifica todas as coisas, né? Você classifica serviços, interações, pessoas, objetos, lugares. E é claro que você também é classificado a todo momento por qualquer pessoa. Quanto maior o seu score, mais fácil você consegue ter acesso a lugares refinados, a descontos, criando assim castas na sociedade de pessoas que vivem no mais absoluto luxo e de pessoas que não conseguem ter acesso a coisas básicas, porque não tem score suficiente para isso. A personagem é convidada para um casamento, onde vai ter muita gente bem avaliada, então é a chance dela também subir um pouquinho ali o seu score, mas no caminho as coisas começam a dar tudo errado. O voo é cancelado, o carro elétrico que ela aluga acaba a bateria, ela não consegue recarregar,
até que ela, em um certo momento, ela acaba pegando uma carona com uma motorista de caminhão que tá cagando pro seu score e tudo mais, e meio que abre os olhos dela ali para toda aquela futilidade, para aquele estilo de vida maluco que eles são obrigados a viver. A cena dela no final ali, toda estrupiada, fazendo um discurso ali naquele casamento, perfeito, impagável. Acho que a crítica social foda do episódio é óbvia, mas vale mencionar, né, ele está falando basicamente de Instagram, eu acho, sobre aquelas influencers caça-like que ficam postando o dia inteiro as suas vidas perfeitas na internet, super expõe as suas rotinas, seus hábitos íntimos, super expõe até mesmo seus filhos, bebês, crianças, por aí. E é isso, Nosedive me deixou um pouco na dúvida ali se era realmente um dos melhores episódios quando eu vi ele pela primeira vez, por ele ser muito diferente de tudo que tinha sido feito antes dentro da série, mas olhando de uma maneira geral todos os episódios, Nosedive tem ali o seu lugar e eu consigo perceber o seu valor. Merece o 5º lugar na lista. Em 4º lugar, The Entire History of You, o 3º episódio da primeira temporada. Sabe, esse episódio é até simples, né? É um drama de casal onde um descobre uma traição, não tem muitas reviravoltas, não tem muita coisa bombástica acontecendo. A tecnologia futurística do episódio nem é assim algo tão incrível e algo tão assim fascinante, mas mesmo assim eu fiquei muito mexido com esse episódio. Na história, quase todo mundo tem um chip implantado aqui no olho que grava tudo que a pessoa vê, tudo que a pessoa escuta, e facilmente a pessoa pode ter acesso a essas memórias no próprio olho ou pode até mesmo projetar numa tela para que outras pessoas possam ver. Um cara descobre que a esposa dele o traiu com um ex-namorado e que talvez a filha deles, na verdade, seja a filha desse outro cara. E é isso. No começo ela nega, depois ela assume, aí ele briga com ela, aí ele briga com o amante dela, com o roteiro sempre utilizando essa tecnologia para fazer o episódio andar. Parece simples, né? E realmente é simples. E para fazer esse vídeo eu tentei assim encontrar palavras que justificassem o porquê de eu ter gostado tanto do episódio. E eu acho que ele mexe muito comigo por ele ser intimista. Uma história sobre um casal em crise, isso é muito relacionável. E mesmo que a gente não tenha uma tecnologia absurda como eles têm, os casamentos na vida real, eles terminam da mesma maneira, com alguém traindo a confiança do outro. The Entire History of You pode não ser mirabolante, mas é um drama muito efetivo e interessante. Merece o 4º lugar da lista. Em 3º lugar, Shut Up and Dance, o 3º episódio da 3ª temporada. Um hacker invade um computador de um adolescente e pela webcam grava ele batendo uma bronha. O hacker ameaça mandar o vídeo para todos os contatos do menino, exceto se ele sair pela cidade realizando algumas tarefinhas, que inclui unir forças com outro cara que também está sendo chantageado, roubar um banco e lutar até a morte com uma terceira pessoa que também está sendo chantageada. No fim, a gente descobre que toda aquela galera que estava sendo chantageada era, na verdade, pedófilos. Inclusive o menino protagonista. Ele foi filmado se masturbando com vídeos de pornografia infantil, nos deixando assim, meio olhando pro nada, porque durante o episódio a gente torceu por ele. A gente viu o sofrimento do rapaz numa atuação, inclusive, muito boa do Alex Lauter. Aliás, cadê esse cara? Parece que ele tá em Andor atualmente, mas é um ator que merecia mais destaque. Ele manda bem demais, como chora bem esse menino, né? Cai que coisa do nariz assim, ó, chora as lágrimas, ó. Chora bonito esse menino, hein? Enfim, no final meio que puxam o nosso tapete e a gente percebe que tava torcendo pro criminoso, por um cara doentio. Não só ele, mas todo mundo ali ao redor dele. Inclusive o co-protagonista Hector, mais conhecido como Bron, que tava sendo chantageado porque foi pego com uma prostituta e ele era casado. Só que a gente descobre depois que essa prostituta era uma menina menor de idade, né? Puta que eu pariu. Bom, além das atuações e do plot twist final, também me deixou chocado o quão possível
esse episódio é. Não tem ali nenhuma tecnologia que não exista na vida real, combinando muito bem com o primeiro episódio da primeira temporada, que eu já mencionei. E é assim, assustador pensar que existem hackers que podem ter acesso aos nossos dispositivos, às nossas senhas, à nossa intimidade, a informações confidenciais. E quando não é um hacker, é o próprio programa, o próprio aplicativo ali do computador. Se você viu aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, você sabe muito bem do que eu estou falando. De como os algoritmos das redes sociais, assim que a gente dá acesso a ele, ao nosso dispositivo, ele começa a gravar todos os cliques que a gente faz, informações de pesquisa, para trazer ali propaganda personalizável, para nos trazer conteúdo que vai nos deixar rolando infinitamente ali a timeline sem sair ali, que a gente nunca saia daquela rede social. Shut Up and Dance é aterrorizante, real, cruel, repugnante e ainda nos deixa sem palavras com o plot twist final. Merece o terceiro lugar da lista. Em segundo lugar, Be Right Back, o primeiro episódio da segunda temporada. Bom, eu acho que nessa lista tem o episódio mais engraçado, o mais fofinho, o mais possível, e esse aqui é o mais creepy de toda a série. Sério, pra mim, essa ideia de fazer um androide similar a uma pessoa que já morreu é um misto de, puxa, que coisa genial com que porra que é essa? Bom, na história tem uma mulher grávida que perde o marido num acidente, e aí existe um programa onde ela faz o upload de várias mensagens de texto que trocou com esse marido, e o programa começa a conversar com ela como se fosse o marido, então trocando e-mail, esse tipo de coisa. Aí o programa tem um upgrade e ela começa a poder enviar áudios, né, áudios que foram gravados ali do marido dela antes de morrer. E com isso ela consegue agora falar por telefone com uma voz no computador que fala igual ao marido dela, com o mesmo sotaque, com a mesma voz, fala coisas que ele falaria se estivesse vivo. E depois tem um upgrade Ultimate, onde na verdade ela vai poder ter um Android que tem a aparência física do marido, além de todas as outras coisas, né? Poder falar com a voz dele, poder falar, saber as coisas que ele sabia, esse tipo de coisa. No começo, ela acha tudo aquilo muito legal, mas depois ela percebe a burrada que foi colocar ali praticamente um fantasma dentro da casa dela, né? E é curioso a gente pensar que hoje existem filmes que trazem atores que já morreram para reprisar papéis que fizeram quando estavam vivos, né? Em Star Wars Rogue One, por exemplo, trouxeram o Peter Cushing para reprisar um papel que ele fez ali no primeiro Star Wars. E ok, pra gente, como público que tá bem distante do filme original, do Star Wars, que não pegou ali outros filmes do Peter Cushing antes de morrer, pra gente é meio que indiferente. Mas se você for parar pra pensar, esse tipo de coisa ele é muito errada, né? Você não sabe se o ator, se estivesse vivo, ele iria topar fazer parte desse novo filme, por exemplo. Isso é só um dos questionamentos, uma das muitas coisas que a gente pode questionar sobre isso. Mas assim, Hollywood vai fazer o que for possível, o que ela tiver que fazer, na verdade, para continuar lucrando, né? Então, esquece esse negócio de Star Wars, vamos pensar aqui na nossa vida comum, como cidadãos comuns, ordinários. Que é o que o episódio faz, né? O que um cidadão comum... Será que alguém enlutado não ficaria preso num tipo de programa, num tipo de tecnologia como essa? Será que esse tipo de coisa já não é possível em algum nível na nossa realidade? Pessoas que tratam... sei lá, chat GPT e outros tipos de dispositivos como amigos que conversam que não usam essas ferramentas para buscar informação, mas que conversam com essas ferramentas, que expõem ali seus desejos, seus medos, pede conselhos, né? Isso seria antinatural? Abrir mão de uma interação tradicional com outro humano e substituí-lo por uma máquina, por um programa de computador? Será que um dia a gente vai viver numa realidade próxima da realidade daquele filme chamado Ela,
do Spike Jonze. Aliás, um filmaço, viu, de 2013. Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Scarlett Johansson, só a nata. Se você não viu ela, assista. Voltando aqui pro episódio. Você percebe quantos questionamentos que ele gera? E isso sem mencionar aspectos técnicos, atuações, maquiagem. Tipo, dá pra gente notar, dá pra gente perceber sutilmente ali a diferença do Android para uma pessoa real só pela maquiagem. Fora, claro, da atuação robótica, daquela fala mais compassada que o Android tem, sem vida, sem energia, sabe? Be Right Back é aquela uma hora de bizarrice, esquisitice que todo mundo deveria assistir. Merece o segundo lugar da lista. Em primeiro lugar, White Christmas, o quarto episódio da segunda temporada. White Christmas, ele é ousado demais. Sim, são 3 histórias interligadas e no final um plot twist maluco. Bom, começa com 2 caras num local isolado. A gente descobre que eles estão mais ou menos há 5 anos ali, que eles foram enviados para lá porque eles cometeram algum tipo de crime e aquilo é a punição. Eles têm que trabalhar nesse local isolado. Eles não se conhecem direito, já que é Natal, um dos caras, o personagem do John Hamm, começa a se abrir um pouco mais e conta por que ele foi parar ali. E aí é onde entra a nossa primeira história. Ele diz que teve uma certa noite que ele estava num chat com várias pessoas e enquanto isso ele estava num ponto eletrônico dando dicas para um cara que estava ali numa balada querendo arrumar um date. Esse cara acaba indo pro apartamento de uma moça que tinha a intenção de cometer suicídio e levar o pobre do moço junto. Dá uma merda gigantesca, os dois morrem, a moça e o cara. O pessoal que estava no chat, eles tentam ali ocultar que eles estavam sabendo daquela situação, né, e não fizeram nada, não chamaram a polícia, né, eles, na verdade, o John Hamm acaba ajudando o cara a ir para o apartamento dessa moça, mas ele não sabia que ela ia matar ele, né. Mas não adianta nada, a polícia descobre e ele acaba indo preso por causa disso. E aí ele começa a contar a segunda história do episódio, que pra mim é a mais incrível. Ele diz que esse negócio de chat à noite, ajudar a galera a arrumar um date era só um passatempo, que na verdade o serviço dele era o de instalar na casa dos ricaços um dispositivo que deixava a casa inteligente, uma otimização domiciliar. Funciona assim, a pessoa que quer otimizar a sua casa passa por um procedimento que coloca a consciência dela num dispositivo, tipo num ovinho. E essa consciência, ela é interligada com todos os aparelhos eletrônicos da casa e fica responsável por controlar tudo, desde máquina de café, temperatura do banho, do ar-condicionado, te mostra a sua agenda, te dá os seus recados, esse tipo de coisa. Só que essa consciência que está ali presa naquele ovinho, naquele dispositivo, ela não admite que ela não é a pessoa real. E é aí onde entra o John Hamm, que o trabalho dele basicamente é torturar essa consciência para que ela faça ali as suas atividades da rotina de bom grado. E como que ele faz isso? Bom, ele altera a percepção de quem está ali dentro, preso naquele dispositivo. Então ele coloca lá, por exemplo, que 1 minuto na vida real vai ser igual a 1 mês ali dentro. E aí ele desliga o aparelhinho por 5 minutos. Quando ele liga, dentro do aparelhinho, aquela consciência ficou presa num ambiente branco, com um painel de controle, sem nada para fazer por 5 meses. E aí é claro que ele começa a ameaçar, ó, vou te deixar aí 5 anos, sem fazer nada, um tédio absoluto. E aí é quando a consciência que está ali presa reconhece que não tem o que fazer e passa a realizar o trabalho da maneira correta. Eu acho engraçado porque até então Black Mirror colocava a tecnologia como uma potencial inimiga da raça humana. Se não inimiga, pelo menos uma ferramenta muito poderosa para destruir com a gente, né, com as pessoas. Já aqui nesse episódio, ele inverte essa lógica, fazendo a gente sentir empatia pela máquina.
algo que a série iria voltar a fazer ali, por exemplo, em USS Callister, que eu já mencionei, que também faz a gente sentir simpatia pelas máquinas que estão sendo torturadas por um humano. Acho que essa foi uma sacada muito boa da série, para trazer uma coisa diferente do que vinha sendo demonstrado até então. Bom, o outro cara finalmente decide contar por que ele foi enviado ali para aquela estação isolada. E aí entra a nossa terceira história. Basicamente, a esposa dele estava grávida, mas aí eles brigam e tal e acaba divorciando. Como teve o divórcio deles foi litigioso, foi cheio de briga, ela acaba bloqueando ele. E nesse universo que essa história se passa, todas as pessoas, elas têm um chip, né? Elas têm um chip dentro do olho, da cabeça, não sei, que o bloqueio faz com que você seja realmente bloqueado fisicamente pela pessoa que te bloqueou. Então, por exemplo, quem está bloqueado não consegue interagir com a pessoa que o bloqueou, porque só vê a silhueta dessa pessoa e a voz da pessoa fica toda cheia de estática. Bom, a filha deles nasce, só que como a filha deles é uma menor de idade, todos os bloqueios que a mãe fizer também bloqueiam ali a menina, né? Então ele não consegue ver a menina, ele não tem permissão, inclusive, para chegar perto da menina. Porém, por ironia do destino, alguns anos depois, a ex-esposa dele morre num acidente. E aí, finalmente, o bloqueio cai e ele tem a oportunidade de ver a filha pela primeira vez. E quando ele vê, ele percebe nela traços orientais. E aí cai a ficha de que, possivelmente, a filha da ex-esposa dele não é filha dele. É filha de um amigo dele, um amigo oriental que ele tem. E nessa hora, enquanto ele está contando isso pro John Hamm, ele confessa que ele matou a menina. E aí onde rola o plot twist. Porque a gente descobre que aquele local isolado que os dois estão ali há 5 anos trabalhando, na verdade é uma simulação, é um ambiente simulado igual o daquele ovinho do dispositivo de otimização domiciliar. E tudo aquilo ali foi arquitetado pela polícia, porque o assassino da menina, né, o cara ali que assassinou aquela menina, filha da ex-esposa, ele na vida real ele não confessou o assassinato, então eles tiraram a consciência dele, jogaram ali para aquele dispositivo e pegaram o John Hamm, que era um cara que estava preso ali, mas que era bom nesse tipo de coisa, e colocaram lá dentro também para tentar extrair do criminoso a confissão. No final do episódio, a polícia se utiliza da confissão, da consciência desse cara como uma prova cabal para incriminá-lo do assassinato da menina, deixa essa consciência ali sozinha naquela casinha, naquele ambiente isolado por 1000 anos e libera o John Hamm da cadeia, com uma condição: o John Hamm ele está agora bloqueado por todas as pessoas. Na última cena nós temos o John Hamm enxergando todas as pessoas ao redor, somente a silhueta e com voz toda cheia de estática. E é claro que todo mundo também enxerga ele da mesma maneira. Uma cena, inclusive, muito desconfortável. Eu fiquei, assim, encantado com esse episódio, com a forma como ele pega um conceito tão banal e até necessário em alguns casos para nós, que é o do bloqueio, e coloca isso no episódio de uma maneira física, palpável, cruel e até assustadora. White Christmas é um episódio perfeito. Tem tudo que Black Mirror tem de melhor. E serve de recomendação para todo mundo que procura um filme curto e surpreendente. Merece o primeiro lugar da lista. Mas e você, já assistiu todos os episódios da série Black Mirror? Deixe nos comentários qual que é o seu top 10. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curta, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.